A doutora está aqui com a gente hoje para falar de algo que é cada vez mais comum. A doutora Heloísa Brudniewski. Ela é ginecologista e obstetra. Por que vou falar para você que esse tema é cada vez mais comum? Porque é cada vez maior o número de mulheres que adia a gravidez. Mas só que acontece muitas vezes que a mulher adia demais. Então, quando a mulher adia demais, daí depois, às vezes, que eu conheço casos assim, da mulher falar com 47 anos, ainda está menstruando, mas ela fala assim, vai ao médico e fala, doutor, posso congelar os óvulos? Daí você descobre que você tinha que ter feito isso 10 anos atrás. Sim. Então, muitas vezes, a falta de informação faz com que você perca a oportunidade de engravidar. E a doutora vai falar para a gente hoje dessas possibilidades ou não de engravidar já no climatério, que seria no começo da menopausa? É isso, o climatério? O climatério normalmente são os 2 anos que antecedem a menopausa. Que também é imprevisível, né, doutora? Não tem uma regra que são 2 anos, mas em geral, 2 anos antes começa a ter uma irregularidade menstrual, tem uma alteração hormonal já começando até chegar no momento da menopausa mesmo. Agora, doutora, sem tratamento é possível engravidar nessa época já tão avançada, de idade também para engravidar? Porque já não está velho demais para isso, doutora? É bem mais difícil, bem mais. Porque normalmente já a qualidade do óvulo é muito ruim e a quantidade de óvulos é muito baixa. E não são todos os ciclos que a mulher ovula. Ela tem vários ciclos que são anovulatórios. Então, é mais difícil, bem mais. Que significa, o ciclo anovulatório significa que ela menstrua, mas nem por isso ela produz óvulos que possam fertilizar. Exato. Ou, aliás, não produz óvulos. Não produz óvulos naquele ciclo, Então, o que a mulher deve fazer, doutora, ou melhor, vamos começar por partes. Tá. Esse período, como é que a mulher não sabe que ela está no climatério ou não? Ou já sabe? Tem exames para fazer? Tem exames, mas ela começa a ter uma irregularidade menstrual. Esse é o primeiro sintoma do climatério? Às vezes começa a mudar um pouco o fluxo, então, ou muito mais escasso ou muito mais intenso. Mas esses são os primeiros sintomas. Às vezes tem um pouquinho daqueles calores, começa já a aparecer, daí fica um mês, aí fica um tempão sem vir, aí depois volta de novo. Mas, doutora, e se a mulher toma anticoncepcional, por exemplo, nessa época... Ela não percebe. Daí ela anticoncepcional, ela não vai não perceber. Percebe que está entrando no climatério. Daí é pior ainda, né? Porque daí pode realmente passar e não ter nem essa possibilidade de fazer um tratamento. Exato, Agora, existem tratamentos específicos para viabilizar uma gravidez nesse período? Existem. É que a resposta também é ruim, porque os tratamentos que eles vão fazer é aumentar a quantidade de hormônio para o ovário da mulher responder. Então, se o ovário dela já está falhando, porque ela está entrando na menopausa, então a quantidade de medicação tem que ser bem mais alta e a resposta muitas vezes é ruim. E a qualidade do óvulo é muito ruim. Então, isso que é a grande questão também. Então, por isso que muitas pessoas engravidam e têm crianças com problema? Também, nessa fase, aumenta muito a chance. Entendeu? E daí existe, por exemplo... Eu estou te perguntando isso porque eu estou tentando aqui, enquanto eu falo com você, me lembrar disso, porque eu não sei se eu entrevistei um médico ou se eu vi alguma entrevista de um médico dizendo isso que eu falei, que você tem que pensar, se você tem esse objetivo de ter filhos bem mais velhos, você tem que congelar com no máximo 37 anos. Sim, seria o ideal. Que é quando os óvulos ainda estão, entre aspas, ainda estão bons, melhores, né? Estão melhores. Exato, Depois dos 37 anos ainda é possível, mas fica mais difícil. Exato, é isso mesmo. Quer dizer, se você não congela, você já esgotou, você já não tem essa possibilidade de pegar o que está congelado. Não tem, não. Então, daí você tem, por exemplo, a possibilidade de fazer uma inseminação artificial? É possível? Não adianta nada, porque a inseminação artificial, ela depende também do óvulo. Então, se ela não tem o óvulo congelado, ela vai depender dos óvulos que ela está produzindo naquele momento. Que também não adianta, porque já não está produzindo quase nada. Quase nada. Quase nada. E o que pode ser feito, então, para aquela que chegou no climatério, que não fez o congelamento e que agora decide ter filhos? Tem poucas opções, para ser sincera. Na verdade, ela pode até tentar um ciclo ou outro de fertilização e ver se responde, como é a resposta, apesar do sucesso ser realmente baixo. E uma possibilidade que existe para essas mulheres é uma questão um pouco mais complicada por conta da questão ética, emocional, enfim, religiosa, tem muitas coisas envolvidas, é a ovodoação. Então, ela pode utilizar óvulos de uma mulher mais nova. Então, ela vai gestar, ela vai, enfim, vai ter o bebê. Que é aquela história do banco de óvulos. O banco de óvulos. Que a pessoa também não sabe quem é, né, doutora? Não sabe quem é.
Ela não pode saber quem é. É porque ainda existe uma certa resistência, porque não é meu óvulo, na verdade não é meu filho. Por isso que eu disse, são tantas coisas envolvidas, mas se às vezes chega uma mulher com 47, 46, 45, querendo engravidar e já entrando nessa fase do climatério, ela provavelmente não vai responder à fertilização. Você vai fazer o estímulo e não vai responder. Então a opção que ela tem, se ela quiser realmente ter um filho, assim, engravidar, é usar óvulo de outra mulher. Doutora, quando é que a gente começa, quando que a gente pode dizer que a gravidez começa a ser de riscos? Risco tanto para a mulher, quanto para a criança, como eu falei, no caso de ter uma criança especial, ou uma criança com problemas de saúde mesmo, não só problemas mentais, dificuldades mentais, mas problemas de saúde mesmo. Na verdade, existe uma idade? Não existe, não. Depois dos 40 anos, aumenta o risco, assim, o risco aumenta muito de alterações genéticas. Então, isso vai ficando, cada ano que passa, o risco aumenta mais. E, agora, as outras doenças, elas não estão tão relacionadas à idade, não. Síndrome de Down, por exemplo? Sim, mas é genético. É genética? Todas as que são genéticas estão relacionadas à idade. Quais são as outras? Tem mais outras comuns, doutora? Doenças metabólicas, outros tipos de malformação, enfim, que não tem a ver com a questão genética. Então, geneticamente é um bebê normal, mas ele tem outros problemas, então, outras doenças em si. Então, esse risco não muda com a idade, só o risco genético. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, a gente não pode falar da vida dos outros, né? Daí eu não vou falar nomes. Tudo bem. Mas esses dias eu até estava falando dessa atriz, porque ela ficou grávida com 53 anos. Uhum. Então, uma pessoa, vamos imaginar que ela ainda menstrui. Ok. Então, ela está menstruando. Ela pode ter ficado grávida sendo esse óvulo dela mesma, produzindo esse óvulo? Se ela ainda menstrua, pode. Ela pode engravidar. Quer dizer, ela pode ter tido a sorte de ter engravidado no climatério, então? Pode. E não é uma inseminação, como fala, com óvulo de alguém? Não necessariamente. Não necessariamente. É o que eu disse, Mas é raro, né, doutora? É difícil. Muito raro. É bem raro. É quase impossível isso acontecer nessa idade. Mas, enfim, a gente nunca pode dizer que não. Enquanto ela está menstruando, ela pode produzir óvulos. De repente, um ciclo foi uma produção muito boa e naquele ciclo ela que pode ter engravidou. sido estimulada por remédios, por tratamentos, né, doutora? Pode. O estímulo ajuda também. Então, pode ter sido estimulada. A questão é que o estímulo dá medicação, mas o ovário já está ruim. Então, ele não responde tão bem, entendeu? E, doutora, existem riscos também no parto, quando a mulher já é mais velha? Algumas doenças aumentam com a idade, então hipertensão, diabetes, risco de pré-eclâmpsia, esses riscos são maiores com a mulher mais velha. Não em si o parto, né, mas a gestação toda. Então é uma gestação que tem que ser mais bem acompanhada, né? Tem que ter consultas mais frequentes, alguns exames com mais frequência. A mulher tem que se cuidar, isso é muito importante para ter uma gestação mais saudável. Em que sentido? De alimentação, exercício físico, sem dúvida. E agora, a mulher que tem... Isso é muito importante, o que a doutora Heloísa está falando, que eu estou aqui pensando. Se você já passou da fase, daí é buscar outras alternativas mesmo, abrir a cabeça para começar a pensar na maneira como ela falou, até de um banco de doação. Agora, se você tem entre 35 e 40 anos, que ainda não se casou, porque às vezes acontece isso e você acha, mas eu não quero casar. Esse negócio de não querer casar, pode ser que você não queira, mas acontece alguma coisa que te faz mudar de ideia. Então, é melhor pensar no futuro mesmo, doutora? Acho que e começar a conversar com o médico sobre isso, até para fazer o congelamento mesmo? Até para conhecer sobre o assunto e decidir se quer isso ou não. Mas se você vê uma mulher aos 35, 37, sem a menor... Assim, no momento de vida que ela não tem a condição de engravidar naquele momento, ou não está casada, ou está em algum momento do trabalho importante que ela não pode engravidar, ela pode sim pensar na questão do congelamento de óvulos. É uma segurança para ela mais para frente se ela resolver engravidar. Porque se você não, é mais fácil você descartar se você não quiser, claro, do que você tentar. Eu falei isso para você porque eu realmente conheço. Tenho amigas que aconteceu isso, que deixou passar e falou, se eu soubesse, na hora eu não pensei, o médico chegou a falar. Alguns médicos sugerem, né? Sugerem. E daí, às vezes, você passa por um trauma emocional, ou um namoro que não deu certo, ou mesmo um casamento que não deu certo, né, doutora? Você fala assim, nunca mais quero saber, não, de marido, quanto menos de filho. Só que a cabeça vai mudando, o tempo vai passando, e se você deixar passar, então é melhor você prevenir. Até porque o custo não é muito alto.
alto, assim? Você tem um Não é custo de manutenção tanto, anual, eu já fiz matéria sobre é. isso, que acho que quando eu fiz, acho que era R$600, R$700 por ano. Não é muito E mesmo. você tem, acho que você gasta 5, 10 mil no máximo, por aí, né? é mais ou menos Mas isso. é um investimento na tua vida, no teu futuro, para você não se arrepender. Melhor não ter motivo para se arrepender, Sem né, dúvida. doutora? Agora, uma coisa que é importante dizer é que, às vezes, dependendo da quantidade de óvulos que ela conseguiu guardar, nem sempre esses óvulos vão ser... Pode ser que não vingue ainda, doutora? Fala Pode de uma maneira mais... literalmente. Mais do povo? Pode ser Porque que não aquilo é um vingue, meu óvulo. Jesus amado. Não dá para fazer um teste antes para saber? Não, porque aquilo é um óvulo. Então, o que acontece é que depois você tem que juntar esse óvulo com o espermatozoide para eles fertilizarem Certo. e formar um embrião. Nessa junção dos dois, às vezes não forma um embrião de boa qualidade ou não forma embrião. Então também não dá para dizer assim, nossa, congelei meus óvulos, agora Deu estou certo. tranquila pro resto da vida. Ai, meu Deus, eu achei que daí tinha, eu achei que já congelava uma quantidade bem grande que é para não ter problema de dar errado. É o que se tenta fazer, congelar o máximo possível. A questão é que às vezes depende muito de como é a resposta ao estímulo. Então tem que dar um hormônio para estimular e aí coletar esses óvulos. Algumas mulheres produzem 15, 20 óvulos, algumas mulheres produzem 2, 3. Então, é muito complicado saber quanto que ela vai produzir, entendeu? Então, se ela tem uma baixa quantidade de óvulos já nesta fase, a chance mais para frente é muito menor dela engravidar naturalmente e ela vai precisar, talvez ela não consiga realmente utilizar esses óvulos mais para frente. Quer dizer, é uma coisa que você tem que pensar mesmo, para evitar problemas depois no futuro. Eu acho que vale a pena, não estou dizendo que não, mas é só também assim, não dá para dizer que, nossa, agora que eu tenho 5 óvulos guardados, está tudo bem. Não, porque às vezes esses 5 óvulos não vão ser 5 embriões mais para frente. Doutora, quanto tempo pode ficar guardado esses óvulos? Não tem bastante, tempo de vida? Não, pode ficar guardado bastante tempo. Então você pode até começar a pensar nisso antes. Pode. Eu acho melhor pensar, não é, doutora? Tem 30 e poucos, eu falo, não, deixa eu pensar no que eu vou fazer. Claro, e daí dúvida. você vai. Agora, por exemplo, a pessoa ignorante não sabe das coisas, fica perguntando umas coisas que o médico quer matar a gente. Por exemplo, você falou, a pessoa guarda 5 óvulos. Mas e se depois, no ano que vem, ela acha que ela pode guardar mais? Ela pode ficar fazendo isso sempre? Pode. Ah, tá. Não tem problema. Cada ciclo ela pode estimular e coletar. O problema é só o que você vai gastar para fazer o procedimento. A manutenção não é tão cara, mas o procedimento é caro. Cada ciclo é um valor, né? É um custo. Então, Toda vez que você for fazer é uma coleta de óvulos? Exato. E as medicações são muito caras, né? As medicações que se usa para estimular são caras. Mas daí nessa idade precisa usar medicamento para estimular? Sim, é nova ainda, não é? Porque senão a gente produz um óvulo por ciclo, normalmente. Se você não usa nada, normalmente é um óvulo por cada ciclo. Não dá para você coletar um óvulo... Que é o que seria que você engravidaria de uma criança. Exato. Então, pela lógica, né? Coletar não é todo mundo que não dá. Ninguém tem vai trigêmeos. Exato. Até porque para coletar o óvulo é um procedimento. Então a mulher tem que estar anestesiada, se introduz uma agulha... Quase uma cirurgia, então. Não é bem uma cirurgia, mas é um procedimento que, enfim, colocar uma agulha dentro do ovário, aspirar o ovário para esse óvulo. Não dá para você fazer isso para coletar um óvulo. Entendeu? Então, normalmente tem um estímulo para produzir vários folículos e desses folículos retirar os óvulos. É interessante, né, doutora? Como o corpo da gente, é uma coisa bíblica mesmo, é uma realidade. Tudo tem o seu tempo, né? Ah, sim, sem dúvida. E existe o ciclo natural da vida mesmo, né? Por isso que a gente não pode deixar uma coisa sobrepor a outra e ter Ontem até nós falamos sobre isso, sobre você organizar a sua vida e no sentido de você poder ter sucesso, ter a família, ter os teus filhos, ter a sua casa e conseguir fazer com que isso tudo ande em harmonia. Porque senão você acaba se perdendo, você foca tanto num objetivo e você fica naquilo ali e esquece outras coisas que no futuro podem ser muito importantes. Exatamente. Então a melhor coisa é você procurar o ginecologista e começar a planejar a sua vida, passar periodicamente no médico, porque ele mesmo, se ele perceber, se é o seu médico, né, doutora, vai perceber que você está ficando velha e não se decidiu, já vai falar, olha, não está na hora de você começar a pensar no que você vai fazer. Falar sobre o assunto, né? Pelo menos para você, um pouco mais, exatamente, pelo menos para você já começar a se preparar para o futuro. Doutora, adorei nossa conversa. Tem o telefone da doutora aqui, que é 2155-8100, 2155-8100 e o 2151-1018. Para você ter mais informações, marcar a sua consulta, conversar com a doutora. A doutora é tão calma para conversar que ela já te convence de que tudo vai dar certo. É bom você conversar com gente que só falta falar para você, fica tranquilo que de um jeito ou de outro dá certo. Dá certo. Doutora, obrigada. Imagina, obrigada a você.